Olá, gente, muito boa noite a todos, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui nessa noite ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram, para a nossa última live dessa série de lives que a gente construiu ao longo de setembro. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que pôde participar, né, que nos encorajou, deu feedback positivo e negativo também, todos nos interessam. Porque nesse mês de setembro, quando nós comemoramos o Setembro Amarelo, o mês dedicado à prevenção do suicídio, a gente lançou um projeto intitulado Vida Pra Que Te Quero, realizando 4 lives todos os sábados às 21 horas. Todas elas ficaram gravadas no nosso canal no YouTube e também no Instagram e no Facebook. A gente falou sobre vários temas interessantes, né, como ajudar e o que não fazer na prevenção ao suicídio, abordamos redes sociais e suicidalidade, psicopatologia e fatores de risco no comportamento suicida. E hoje, no dia 25 de setembro, nosso fechamento, o tema é pós-venção ao suicídio. A gente vai falar sobre os chamados sobreviventes ou enlutados. Então, vai ser um tema assim muito emocionante. Boa noite, Giliardi, que está aqui com a gente pelo YouTube. Seja bem-vindo, Giliardi, e todo mundo também que está acompanhando a gente pelas outras mídias. Bom, nós sempre pedimos que participem conosco, né? Envie para a gente temas que vocês acham que seria interessante abordar nas próximas lives, né? Comentem, interajam. Bem, eu gostaria de começar essa live de hoje, como a gente sempre tenta fazer uma contextualização psicanalítica, né? Buscando na teoria freudiana algo que possa nos elucidar sobre o tema que a gente trata aqui. Eu gostaria de começar falando sobre a menção à morte, né, do pai da psicanálise, de Sigmund Freud, no último dia 23 de setembro. Né? Em 1939, ele faleceu, e é interessante a gente lembrar um pouco da morte dele, né, e da vida dele também. A psicanálise, enquanto teoria, ela está toda estruturada com base nas suas próprias experiências pessoais, né, de Freud. Então, ele muitas vezes utilizou, inclusive, na interpretação dos sonhos, os próprios sonhos, abrindo suas intimidades para o mundo inteiro, né? As suas cartas íntimas com Fliess, com Jung, com Feister, são hoje conhecidas, né, de todos nós, e isso não é apenas uma curiosidade pela vida íntima de Freud, como uma biografia, mas a biografia freudiana nos ajuda a entender a própria psicanálise. E falando sobre a morte dele, ele viveu como estoico. Para quem não sabe, ele padeceu durante quase 15 anos de dores lancinantes, de um câncer de, algumas pessoas falam de garganta, de palato, de laringe, um câncer de boca que se alastrou por todos os órgãos internos, né, da proximidade da boca, e jamais, segundo seus biógrafos, principalmente Ernest Jones e Peter Gay, havia demonstrado qualquer sinal de impaciência, irritabilidade, como nos contam esses biógrafos que conviveram junto com ele, condição que o fez se submeter a mais de 30 cirurgias durante a sua vida. Então, realmente foi uma vida bastante difícil, né? Principalmente o fim da vida de Freud. E em 21 de setembro de 1939, ele recebeu uma dose, segundo Peter Gay, seu biógrafo, de 3 centigramas de morfina, que é uma dose muito pequena. Freud ele não era habituado a tomar analgésicos, ele rechaçava qualquer tipo de anestesia. Ele realmente era um estoico, né? Ele achava que isso poderia interferir na sua ideia, no seu discernimento, na sua lucidez, ele queria viver lúcido. E no dia seguinte, permanecendo ainda com sinais de inquietude, teve a dose dos 3 centigramas de morfina, repetida pelo médico, vindo a falecer na madrugada de 23 de setembro de 1939, depois de entrar em coma. Então, uma dose muito pequena, mas responsável por esse encurtamento, digamos, da sua dor e da sua vida. Boa noite, Diane. Seja bem-vinda. É muito amor, né? Envolvido por Freud. Então,
Por que eu estou trazendo isso? Porque é um fato histórico que ocorreu nessa semana, né? A gente até fez uma publicação sobre isso. Por um lado, a conduta analítica nos indica sempre a buscar a escuta isenta, a abertura compassiva, a apresentar caminhos para que o desejo do sujeito seja sustentado, para que possam ser vislumbradas saídas, para que se continue vivendo, levando em consideração a valorização da vida, a necessidade da suportabilidade do sofrimento, a esperança para continuar perseverando, né? Não obstante as agruras de viver, porque a psicanálise não funciona como analisando o morto. Mas quando a gente olha a vida de Freud, o Gleason até falou, né? Freud, um grande visionário, de fato, ele sempre se colocava numa posição vanguardista à frente do seu tempo, quebrando tabus, paradigmas, não se importando com a opinião alheia, não nutrindo discussões estéreis. E a gente se depara com esse grande homem que ainda hoje nos influencia, que ainda hoje continua atual, com uma dor que chegou a níveis bastante insuportáveis, né? Então, boa noite, José Gomes, seja bem-vindo. Então, o próprio Freud vai escrever em O Mal-Estar na Civilização, ou O Mal-Estar na Cultura, em 1930, que não podemos acabar com todo sofrimento, mas ainda assim podemos acabar com alguns e atenuar outros, e disso nos convenceu uma experiência de milhares de anos. Então, por que eu estou falando isso numa live sobre pós-venção? Porque quando a gente fala de pós-venção, o cuidado com os enlutados, com os sobreviventes, entenda-se, os familiares daqueles que se cometeram o ato de autoextermínio, se suicidaram, a gente está falando de uma dor que é superlativa e que, por mais empata que nós sejamos, muitas vezes a gente não tem dimensão do que é isso, né? Pois é, Giane. Giane está falando aqui sobre a morfina que muitas vezes não cessa a dor, né, para certas patologias, certas situações. No caso de Freud, a gente acompanhou mais de 3 dezenas de cirurgias em que ele faz, sempre com muito agravamento do quadro, então era algo que realmente estava, é, que ia levar, né, em pouco tempo a sua vitalidade e ia caminhando realmente para o fim da sua vida. Então, quando a gente fala desse sofrimento dos enlutados, a gente está falando de uma ordem de sofrimento imponderável. Imagine um pai, uma mãe que perde o seu filho através desse ato extremo, drástico, muitas vezes inesperado. É um sofrimento pungente. Então, não há morfina que anestesie esse sofrimento, né? Se a gente puder fazer essa analogia. Mas, ao mesmo tempo em que a gente analisa o sofrimento e tenta de algum modo promover uma analgesia, sem necessariamente extinguir o sofrimento de todo, porque uma certa dose de sofrimento também nos mantém na vida, nos mantém propelidos, né, para obter caminhos de mais esperança. Como que a gente pode delinear esse limite de aliviar o sofrimento, né, do paciente ou daquele que é um sobrevivente e impedi-lo de viver, né? A gente sabe que nem sempre o paciente que passa por um sofrimento muito grande às vezes pede para morrer, quer o que deseja. E o analista nem sempre, ou melhor, quase nunca, visto que Freud nos ensina a levar o tratamento num regime de abstinência, dar aquilo que ele pede. Então, se, por exemplo, né, o paciente pode desejar aniquilar sua dor, não necessariamente ele quer morrer. E desesperado, sem amparo, perdido, ele pode, nessas circunstâncias, atentar contra a sua própria existência. O próprio Freud, em 1902, escreveu que não poderia imaginar como algo agradável viver sem trabalhar, sentir chegar o tempo quando os pensamentos falhariam, as palavras não mais fluiriam, o temor advindo dessa possibilidade já era o suficiente para deixá-lo transtornado. Parafraseando Shakespeare, ele disse que queria morrer dentro da armadura, como dizia o rei Macbeth, lutando até o fim. Então, todas essas reflexões são reflexões palpitantes para que a gente possa pensar no legado que nós estamos construindo, na biografia, na nossa própria história.
sobre essas ações construtivas, né, na nossa vida. Porque se no fundo a psicanálise ajuda o sujeito a aurir melhor bem-estar na experiência de viver, tornando-o mais humano, mesmo diante do insuportável na dor, por que a gente não pode utilizar esse potencial especulativo para obter novas razões para poder seguir, não obstante esse sofrimento contundente? E falando sobre o próprio Freud, ele enfrentou ele também foi um sobrevivente, né? Ele teve parceiros profissionais analisando, os psicanalistas próximos que se suicidaram. E, assim, isso ocorreu a miúde. E o lamentar, né, dessa vida perdida, desse potencial que se foi, da família que ficou. Dentro da sua própria família, embora ele não tenha tido casos claros do suicídio, mas talvez mais dolorosa do que a sua própria enfermidade foi a morte da sua filha Sophie. Ele perdeu uma filha e ele ficou muito abalado, significativamente abalado. E ela não se suicidou, mas ela morreu por complicações de pneumonia. Era muito jovem quando isso aconteceu. Aconteceu exatamente na década de 20, uma década inclusive importante para as teorias psicanalíticas. Então a gente tem em Freud o retrato de um enlutado por uma perda inesperada, profunda, lancinante. E pensando nos sobreviventes do suicídio, no impacto na sua família, nos amigos, por aqueles que interrompem a vida, né, por sua própria intenção, a gente pode também trazer um pouco daquilo que Freud viveu para entendermos, nos aproximar dessa tamanha dor, uma dor estranha, superlativa, intraduzível, um luto prolongado e bastante difícil. Jane fala que acredita que ele já sabia toda a evolução da doença que também poderia atingir seu cérebro. É possível, Giane, que por conta até, né, da sua formação como médico e de acompanhar a progressão da doença, ele percebesse né, nas cartas dele, né, a Oscar Pfister, o pastor de Zurique, nas cartas dele a Flies, ele fala bastas vezes que a doença tem deixado acamado, fala de algumas ocorrências que ele precisou diminuir o regime de atendimentos aos seus pacientes, justamente pelo fato dele não conseguir se concentrar. Né? Conseguir se concentrar com uma dor muito grande é muito difícil, né? Gleison fala sobre os charutos, né, inspiradores de Freud, o hábito dele de fumar, o vício de fumar, né, a fixação oral nos charutos. Mas realmente foi uma dor muito grande e não apenas essa dor, né. Então, uma das coisas que Freud escreveu ao seu genro, o esposo de Sophie, Max Haldersbach, foi que a morte é um ato de destino brutal e absurdo, pelo qual não é possível culpar ninguém, mas apenas abaixar a cabeça e receber o golpe, como os pobres e indefesos seres que somos submetidos ao jugo de uma força maior. Ele fala sobre isso na sua obra O Mal-Estar na Cultura. Tem certas forças contra as quais a gente não consegue lutar, como as forças da natureza. O ser humano bem que tenta colocar alguma forma de gerenciar ou controlar as forças da natureza, né? Eu fico pensando sempre na imagem de uma usina hidrelétrica. A gente constrói barragens, constrói os geradores movidos ali pela força da água, né? As turbinas eólicas movidas pela ação dos ventos, as placas solares pela irradiação solar, né? Para tentar aproveitar os recursos naturais para gerar algum bem, com a presunção de controlar a natureza. Mas o fato é que a morte se impõe, e a gente não pode dizer volte outro dia, hoje eu não estou a fim de ir. Né? Quando chega o momento, falando aqui da morte natural, ela é a única possibilidade, né? Não há outro caminho. Então, quando a gente fala sobre o enlutado, sobre o sobrevivente, sobre aquele que se vê às voltas de tentar continuar seguindo, não obstante o seu profundo sofrimento, de ter perdido um ente querido, um amigo, um irmão, um filho, um pai, uma mãe, um amigo muito próximo, que cometeu o ato de autoextermínio, a gente está falando desse golpe que a vida nos deu, né? Não pela ação da natureza,
mas pela ação da vontade desse sujeito, né? Ou de um desvio, né, de sua razão, se a gente pensar nos suicídios não conscientes, digamos assim, não conscientes do ponto de vista de planejados adredemente, né? Um lapso da razão em que a pessoa comete o ato, que provavelmente, se tivesse tido tempo para pensar, se arrependeria mais tarde. No caso de Sofia, sua filha, Freud não conseguiu chegar a tempo de se despedir dela pela última vez. E do mesmo modo a gente imagina quantos pais, irmãos, amigos de pessoas que aniquilaram sua existência também não conseguiram se despedir pela última vez. Pensando no último beijo, no último abraço, na última frase, na última homenagem em vida, tentando guardar essa última recordação como a relíquia mais preciosa das suas vidas. Ao seu colega Ludwig Bonsohger, ele escreve uma carta evidenciando a dificuldade de superar a perda da sua filha. Ele diz: "Eu trabalho o máximo que eu posso e sou grato pelo que eu tenho, mas a perda de um filho parece ser uma lesão grave. O que é conhecido como luto provavelmente durará muito tempo." E aí a gente pode transpor isso para o luto daqueles que perdem seres queridos através desse ato extremado. Nós sabemos dessa dor aguda que sentimos após cada perda. E não adianta a gente dizer que a dor vai passar, porque para o ser, aquela dor parece-lhe eterna, permanecerá inconsolável, nunca encontrará um substituto para o seu objeto, né? Não importa o que aconteça, o que faça, mesmo que consiga transpor os sentimentos, as homenagens, né, as experiências que não teve tempo de consolidar com o ser que partiu, a dor sempre vai estar lá, né? É como se fosse uma forma de perpetuar esse amor de que a gente não quer se ver livre, que a gente não quer abandonar. A gente fica sustentando até o último momento. Então, o manejo. Boa noite, Luther King, obrigada. Seja bem-vinda. Então, o manejo desse sofrimento é complicado para todos os lados, porque todos nós sabemos que a morte faz parte da vida. Ela é um fenômeno inevitável, né? É tão natural e própria como o próprio nascer. Vem quando quer, e a gente não pode dizer passe depois, né? E se já é difícil desse modo, por assim dizer, natural, imagine pensar num ato de autoextermínio, o pensamento de que as razões que motivaram o ser a abandonar a vida, né, naquele momento. Então, sobreviver a essa dor de perder um afeto muito próximo não é nada fácil. Por isso é tão relevante a gente falar sobre a prevenção ao suicídio, o luto pelo suicídio, que também é uma questão de saúde pública. Obrigada, Centro Apoio. Centro de Apoio à Vida, né? Muito obrigada. Então, gente, eu gostaria de colocar aqui algumas coisas importantes para que a gente possa lembrar, relevantes quando a gente trata um tema como esse. A primeira ideia é que, dentro do possível, quando a gente entre em contato com esse tipo de sofrimento, que a gente conheça alguém que perdeu seu ente querido através das portas do suicídio, que a gente tenha o cuidado até ao abordar, para não buscar reduzir a pessoa que faleceu ao evento final da sua vida. Ou seja, chamá-la de suicida, né? Reforçar muito esse momento, né? Esse ato final. É sempre importante para qualquer tipo de pessoa a quem a gente se refere enaltecer a biografia construída, e isso inclui evitar chamá-la de suicida e tudo que possa fazer o enlutado a se fixar naquele momento. Porque para ele já está naturalmente fixado naquele momento. Aquele momento tem uma gravidade, uma contundência em termos afetivos muito grande, uma lembrança da qual ele bem que gostaria, mas não consegue esquecer. Então que a gente possa relembrar os bons momentos vividos e construídos antes daquele momento se abater, né, sobre a vida dos que conviveram com aquela pessoa. E esse tipo de sensibilidade, esse tipo de empatia é muito importante da gente pensar.
Oi, adolescente aos 30, seja bem-vindo de novo. Obrigada. A outra coisa é que a gente pode pensar assim: evitar dizer que a dor da perda de um ente querido é superada. A gente sabe que toda dor ela tem uma contundência diferente. Nós sentimos de um modo muito particular. O sofrimento é uma elaboração própria e cada um de nós vai ter recursos específicos para poder lidar com isso. Mas quando a gente diz coisas do tipo tudo passa, isso vai ficando abrandado ao decorrer do tempo, isso pode ser sentido pelo sujeito como uma desvalorização daquele sentimento que se tem, como se fosse uma invalidação do fato de eu permanecer em sofrimento, tristeza pelo luto do ente que partiu. Então que a gente possa focar, ao invés de discutir a dor, na ideia de recorrer a recursos internos que façam o ser continuar não obstante o sofrimento. Então que a gente não discuta em si o sofrimento, no que diz respeito, discutir em si o sofrimento, se ele é válido ou não, se ele é pungente ou não. Que a gente possa fazer o enlutado perceber que a vida continua valendo a pena ser vivida, né? E não é porque aquela pessoa vai ser substituída por outras. Algumas pessoas também dizem, mas você tem outros filhos, você pode ter outros amores, né? Como se fosse alguém descartável e substituível em afeto, em expressão emocional por outra pessoa. Isso pode, inclusive, ofender e magoar. Então, é sempre importante a gente pensar, né, em quem está ouvindo as coisas que a gente fala. A gente ter responsabilidade afetiva nesse sentido. Uma vida é sempre insubstituível. Isso é fato, fato concreto. A relação que eu tenho com uma determinada pessoa, ela não pode ser reproduzível ipsilíteris com outra. Sempre vai se formar um terceiro ente nessa dinâmica que a gente chama de intersubjetividade, que é muito particular. Então, uma vida é insubstituível, mas as experiências não vividas podem ser experienciadas junto a outras vidas. E talvez isso seja ressignificar aquela dor. Não é que eu estou trocando o meu parente, o meu amigo, o meu afeto por qualquer outro que eu possa substituir. Mas eu estou aproveitando as experiências que eu ainda não vivi e relembrando aquelas que eu vivi ao lado do meu afeto que se foi, em experiências novas, gerando novas relações construtivas, novos vínculos que efetivamente me promovam essa sensação de que eu não estou sozinho no mundo, de que eu ainda tenho por onde caminhar. E nesse ponto, eu gostaria de destacar a importância dos grupos de ajuda mútua. Nem todos vão concordar comigo, porque algumas pessoas acham que esses grupos de ajuda mútua não têm um preparo especializado, né, de uma orientação psi, mas por experiência própria, pelo estudo de grupos de ajuda mútua há um tempo, já faz algum tempo que eu estudo os alcoólicos anônimos, os jogadores anônimos, é, as mulheres que amam demais, o MADA, as mães de filhos eternos, né? Participo também com certas orientações e o que eu percebo é que o esforço feito em grupos de ajuda mútua é muito importante para esse momento em que o ser está diante dessa dor, né, enlutado, para que ele não se paralise. Eu não estou dizendo que os grupos de ajuda mútua substituem análise, substituem psicoterapia, né, mas eu estou dizendo que quando a gente fala de uma dor pungente, a gente tem que fazer uso dos maiores, melhores, mais diversos recursos que a gente tem à disposição para que aquele enlutado não seja um tentante de suicídio. E os grupos de ajuda mútua, dentre esses que eu citei, fazem um trabalho muito interessante. Então, eu gostaria de destacar isso para que a gente possa até reflexionar sobre, né? Gleison faz um comentário, ele diz:
Patrícia, é muito delicado quando vamos abordar ou comentar sobre o suicídio, porque tem sempre alguém à nossa espreita querendo ouvir alguma palavra acolhedora, né? Algum comentário acolhedor. É verdade, Gleison. A gente, às vezes, quando a gente se comporta em redes sociais, a gente não se dá conta disso, né? Em geral, a gente até pode ter uma certa facilidade de expor, né? Conteúdos, conhecimentos, reflexões, mas a gente sempre precisa pensar em quem está do outro lado da tela, ouvindo aquilo que a gente está dizendo. Que a gente não sabe o momento que a pessoa está falando, está vivendo, o porquê ela está falando. Então a gente tem que ter todo o cuidado, né, toda a sutileza. Sobre prevenção ao suicídio, eu concordo plenamente com você, e também sobre tudo aquilo que a gente posta, que a gente compartilha, que a gente publica. A gente sempre precisa ter o cuidado de quem vai receber essas informações, né? Jane pergunta sobre o luto, né, especificamente. Se ele pode variar de uma pessoa para outra e até quando nós podemos perceber o acometimento dessa dor, sabendo que poderá refletir no mental e no físico. Boa pergunta, Jane. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando eu vou trazer alguns estudos que eles fazem uma espécie de modelo, que eles utilizam esferas, como se fossem esferas concêntricas, né? Partindo do centro para a periferia, como as pessoas são mais ou menos impactadas por uma morte por suicídio. Quanto maior a proximidade, não necessariamente física, mas a vinculação afetiva, maior o efeito. Já existe até na psiquiatria um CID relacionado ao luto patológico, né? Que seria talvez assim, por muita analogia, comparável a um estado, a um quadro melancólico, como a gente tem na psicanálise. A gente vai falar sobre melancolia também, que merece os nossos cuidados maiores, né? Mas a gente vai falar um pouco sobre isso um pouquinho mais pra frente. Luther King fala sobre os grupos de ajuda mútua, quanto fazem a diferença mesmo, né? Sem dúvida alguma. E uma outra questão que a gente precisa pensar, gente, dentro desse processo dos enlutados, é não culpabilizar. Isso é óbvio, mas merece ser repetido. Não culpabilizar o autor do autoextermínio, nem identificar-se de tal modo que o pensamento de autoextermínio passe a estimular a quem fica, né? Ou seja, que a gente não reduza a pessoa a esse último momento e que a gente não faça juízos, não coloque as nossas impressões pessoais sobre um quadro muito específico que muitas vezes a gente nem tem condição de perscrutar quais foram as reais motivações. A gente falou desde a nossa primeira live que as motivações para um suicídio geralmente são multifatoriais. Bom, algumas estatísticas: nas mulheres a taxa de suicídio aumentou 50%, nos homens 39%. Esse aumento da taxa de suicídio nas mulheres deve-se principalmente à violência doméstica também aumentando, é uma taxa que cresceu junta. O aumento na mortalidade por suicídio nos últimos 20 anos também cresceu assustadoramente, o que significa que métodos mais letais têm sido utilizados. E essas medidas de prevenção ao suicídio e apoio aos enlutados pode ser de maior necessidade em certos locais. Então, o estudo caso a caso é fundamental, por isso é importante identificar, avaliar, gerenciar e acompanhar precocemente qualquer pessoa afetada por comportamentos suicidas, para que as pessoas que estejam em risco de suicídio ou que tentaram suicídio recebam apoio e cuidados que precisam. Isso se aplica a profissionais de saúde, membros de família, que provavelmente entrarão em contato com alguém em risco. E também se aplica aos sistemas de saúde, que precisam incorporar a prevenção do suicídio como componente central, a fim de intervir precocemente, quando as pessoas ainda estejam em risco de suicídio. Esse apoio deve ser extensível aos enlutados para cuidar dessas pessoas, principalmente para prevenir novos suicídios. A gente falou nas nossas lives anteriores sobre o quanto o pensamento com respeito à morte, as convicções que a pessoa tem com respeito ao que nos sucede após a morte, pode influenciar, principalmente quando a gente fala de enlutados pelo suicídio. Algumas pessoas têm a ideia de que morreu, acabou, a gente vai ficar dormindo esperando a parúzia
a vinda do Messias, quando nós seremos despertados e vamos para o céu ou para o inferno, né? Passaremos por aquele julgamento final. Outros acreditam na imortalidade da alma e que a vida continua. E alguns, dentro desse pensamento, acreditam que podem viver para sempre ao lado do seu afeto querido. Então, essa visão da morte também pode alterar a percepção e deixar mais vulnerabilizado, por assim dizer, um enlutado por suicídio. Jane fala que viu um caso de uma mãe que perdeu um filho adolescente por acidente, entrou num quadro depressivo, esteve internada para tratamento e depois da alta resolveu engravidar para tentar amenizar a dor. Olha que coisa interessante, né? É aquilo que a gente conversou. Não é que necessariamente um filho diferente, gerado após esse luto, irá substituir o afeto daquele que se foi, né? Mas é ter esperança de continuar vivendo, de maternar uma outra criança e, quem sabe, aproveitar essas experiências, né, para que possa continuar vivendo. Giane coloca o final da história, mas 10 meses após o nascimento da filha, ela se suicidou e também tirou a vida da bebê, infelizmente. É aquela questão que, assim, Giane, às vezes a gente tem também a ideia, né, de tentar resolver uma situação dramática de um modo é, um tanto quanto imediato. A própria sociedade nos mostra que esses sentimentos ou emoções negativas, tristes, elas não devem ser vividas por conta da ditadura de felicidade, né? E ao invés da gente investigar com carinho e cuidado esse sofrimento, a gente acaba buscando por paliativos. E essa vivência, né, desse sofrimento com amparo, com recurso, é sumamente importante para que a gente possa ter alguma condição de continuar vivendo, né? Então, algumas soluções mágicas e que, de uma forma romântica, nos parecem resolver as nossas questões, nem sempre podem resolver, né? Então, assim, de fato, cada caso é um caso. E a gente precisa também enaltecer o seguinte: toda e qualquer tentativa para que a gente consiga sair do nosso sofrimento e dar andamento à nossa existência é louvável, né? Não obstante por quanto tempo a gente consiga manter isso, né? Então isso também precisa ser colocado, né, em consideração. Bom, quando a gente fala nos enlutados pelo suicídio, é importante sempre a gente incluir as pessoas com uma experiência vivida na preparação e prestação de serviços também de prevenção ao suicídio, apoio de pessoas que tentaram suicídio ou que estão passando por luto por suicídio. E talvez, quando a gente fale nesse tipo de trabalho, a compaixão deva vir sempre em primeiro lugar. Isso pode melhorar a eficácia das nossas atividades de apoio e nos atendimento aos envolvidos, né, com essa situação. Uma outra questão que a gente também precisa entender é que a prevalência da exposição ao suicídio na família, ela é um fato muito contundente enquanto fator de risco. Por isso os enlutados precisam ter tanto cuidado com eles, né? Carecem de tantos cuidados. Quando ocorre um suicídio na família, em média, pelo menos 5 membros passam pelo processo de luto e cerca de 100 indivíduos, em média, ficam expostos por cada luto que ocorre, né? E agora a gente vai levantar a questão que a Jane colocou no início. Como que a gente pode analisar essas particularidades dos diversos lutos, né, dos enlutados e dos sobreviventes? Para estudar esses diferentes tipos de desdobramento e repercussão das pessoas expostas ao suicídio, há um modelo que é um chamado modelo contínuo, que estuda os efeitos da exposição ao suicídio. São 4 círculos concêntricos que contêm pessoas que foram expostas ou enlutadas ao suicídio em vários níveis. Então pense, né? Nos círculos concêntricos, aqueles que estão mais próximos do centro, mais impactados, os que estão mais na periferia, né, dos círculos mais externos, menos impactados. Esse é o modelo
do cientista Julie Serel. O maior círculo inclui as pessoas que foram expostas a um suicídio, o círculo mais aberto, digamos assim, mas que não sofreram grande impacto por conta dele. O círculo um pouco mais fechado inclui pessoas que se sentem afetadas ou foram afetadas por um suicídio específico, mas o impacto nas suas vidas não é prolongado, não é duradouro. Então a gente tem a questão do evento, né, do impacto que isso gera e do vínculo que a gente tem com essa pessoa. Obrigado, Gleison. Muito obrigada. A gente tem um círculo mais próximo ainda do centro, que é um terceiro, que inclui aqueles que entraram em luto num curto prazo. Eram pessoas que tinham uma certa conexão com a pessoa que morreu e sentem um impacto de curto prazo com alguns sentimentos envolvidos, como tristeza, culpa e raiva. E aqueles que carecem da nossa maior atenção é o círculo mais próximo do centro. É o círculo interno de pessoas enlutadas, tanto a curto quanto a longo prazo, que sofreram um profundo impacto pela perda, por conhecerem a pessoa que morreu mais proximamente, família imediata e amigos próximos. Esse modelo de projeção, digamos assim, do impacto desse ato, ajuda a gente a entender como pessoas diferentes, que têm relações diferentes com essa pessoa que se suicidou, quando expostas ao suicídio, vão responder de forma específica. Aqui a gente está falando do ponto de vista externo, né? Vocês estão observando. Porque do ponto de vista interno, cada pessoa também reage, mesmo que tenha um vínculo muito próximo com a pessoa que se matou, de um modo sumamente diferente. A gente aciona certos recursos internos que nos fazem enfrentar aquela situação de um modo diferente. Mas, grosso modo, o que a gente pode dizer é que é difícil para todo mundo, em especial, mais difícil para aqueles que travaram um contato mais próximo. Então, cada pessoa vai responder de uma forma específica, de maneira mais intensa ou mais branda, a depender do vínculo, da conexão que teve com a pessoa que morreu e do tempo, né, de convivência e exposição com esse sofrimento. O impacto de um luto, a gente pode dizer que ele é determinado basicamente por duas variáveis: a percepção da proximidade de relação com a pessoa falecida e a percepção de evitabilidade da morte. Então, isso significa para a gente algo muito importante. Quando um enlutado sofre, ele não sofre apenas a perda do objeto de amor, como em todo e qualquer luto. Por que o luto dos enlutados ou sobreviventes é mais difícil, é mais doloroso, é mais prolongado? Porque, em muitos casos, há o sentimento de culpa. Eu poderia ter visto, eu poderia ter evitado, eu poderia ter dito alguma coisa, eu poderia ter acionado algum recurso, eu poderia não ter deixado o método, né, o acesso ao método próximo daquela pessoa, poderia ter levado para casa, colocado debaixo do braço, ter conversado mais, ter ouvido, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, eu teria conseguido reverter o quadro. Então, é isso, efetivamente, segundo os estudos que nos apresentam, que mostra mais difícil, né, para esses enlutados. E a proximidade percebida em relação a esse ser, né, a proximidade e a vinculação psicológica, emocional com a pessoa falecida é uma variável importantíssima, porque vai determinar o impacto da perda e a severidade das reações do luto. Giliard pergunta sobre a conscienciologia de Valdo Vieira. Giliard, seria mais interessante a gente abordar essa questão quando a gente estiver fazendo os estudos espíritas, mas não, ainda não estudei, mas é uma vertente um pouco diferente, né, do que a gente está trabalhando aqui. Depois a gente pode até conversar sobre isso, viu? Essa questão da evitabilidade da morte é uma questão muito importante, porque é determinante para aqueles que vivenciaram essa perda. E a gente poderia pensar, né, sobre especificamente esse luto por mortes violentas, inesperadas, né? Tem um outro modelo de Jordan e McIntosh que ele vai dizer que o luto por todas as causas de morte
causam sempre tristeza, dor, angústia, desejo de se reunir de novo com o objeto de amor, de se reencontrar com o falecido e um certo sentimento de culpa. Após as mortes inesperadas, além disso, há um agravamento também pelo choque e pela sensação de irrealidade. Muitos enlutados falam, né, demonstram, manifestam que não conseguem acreditar que aquilo de fato aconteceu, né? Quando a gente pensa no luto de mortes violentas, como por exemplo o próprio suicídio ou um acidente, há também o trauma por encontrar o corpo. Às vezes o suicida deixa algo registrado, né? Nem que seja um vídeo, uma filmagem. A gente falou sobre, na nossa live 2, né, de redes sociais e suicidalidade, a gente abordou a questão de transmissões ao vivo, transmitindo um suicídio em tempo real. Então isso gera um choque sem tamanho, né? Principalmente nos mais próximos. A ilusão despedaçada com respeito aos planos que porventura eram feitos junto àquela pessoa, a sensação de vulnerabilidade pessoal, um sentimento de hiperexposição a mortes violentas, né? Se aconteceu com ele, também pode acontecer comigo a qualquer momento. E no luto por suicídio, ainda há uma questão maior, que é uma espécie de raiva por aquele que se foi, a depender do vínculo que a gente estabelece com essa pessoa, sentindo-se abandonado, rejeitado, que talvez a pessoa poderia ter resistido mais um pouco, né? Pense, por exemplo, no suicídio de um provedor. Então, assim, as configurações desse luto realmente são muito diversas e muito sensíveis, né? Subjetivamente específicas, digamos assim. Eu que agradeço, viu, Giane, por sua pergunta. Mas, assim, esse luto não é essencialmente patológico. E aí a gente precisa recorrer à teoria freudiana. Freud, no seu texto de 1917, Luto e Melancolia, vai falar que o processo do luto se caracteriza sobretudo por esse sentimento de tristeza, de pesar, devido à perda do objeto de amor. Então pressupõe o trabalho psíquico do sujeito frente à necessidade de elaboração das suas perdas afetivas, enquanto o quadro melancólico se configura muito mais numa autodepreciação subjetiva, inclusive com componentes sádicos, uma culpa sem nome e sem fim, em virtude de uma espécie de esvaziamento sofrido no eu por causa da perda afetiva, com grave impacto de sofrimento psíquico sobre o sujeito. Então, o que Freud nos mostra? Nós somos seres de luto. Portanto, o luto não é em si mesmo patológico, ao contrário da melancolia. E durante a vida, nós precisamos inevitavelmente enfrentar perdas, por isso somos seres de luto. E precisamos passar por elas. Então, o trabalho psíquico do luto compreende buscar superar essas perdas e viver não obstante elas, embora isso faça com que a gente experimente certa tristeza e outros sentimentos ambíguos em relação ao nosso objeto de amor. Então, no luto, esses chamados objetos investidos libidinalmente, como a gente chama na psicanálise, carregados de afetividade, são perdidos. E o ser enlutado sabe exatamente o que perdeu. E através de um trabalho subjetivo, eles podem ser abandonados e formar novas identificações. Isso não significa desprezar aquele que um dia eu amei, mas perceber a finitude do seu processo de viver. E que eu preciso também continuar a viver, não obstante essa perda. Então, essa perda, quando a gente fala do luto, lógico que a gente está falando aqui num contexto específico da morte efetiva daquele que nós amamos, mas pode estar relacionado, além de uma pessoa que morreu, com uma pessoa que foi para longe, uma gravidez não realizada, um divórcio, um animal que morreu, um exílio, uma mudança, uma perda de emprego ou até mesmo uma desilusão. Então, quando a gente está falando do luto de alguém que morre, significa todos os sonhos que eu tinha e planos com aquela pessoa não poderei mais concretizar, porque ela já não mais vive. Apenas tenho aquilo que consegui recolher
nas minhas lembranças, nas minhas experiências, enquanto ela esteve comigo. Silvana vai dizer, a dor do luto parece que nunca passa. E é verdade, viu, Silvana? Há uma certa sensação de eternidade quando a gente passa por sofrimentos muito pungentes, né? A gente falava no início da live que uma coisa que convém a gente evitar é justamente dizer isso, né? Falar que tudo passa, essa dor vai passar, você vai superar isso, vai conseguir seguir em frente, a vida é bela, né? A gente sabe que isso é verdade, mas quando a gente está passando por esse sofrimento, a gente também quer falar um pouco sobre ele, né? E buscar alívio. E talvez o melhor método seja buscar esse alívio, tentando ver com aquele que nos acolhe novas possibilidades de continuar existindo e de materializar as experiências que a gente não pôde concretizar com o objeto de amor perdido, com outras pessoas, em homenagem até a esse que se foi, né? Talvez esse seja o caminho possível. Por isso que eu falava sobre os grupos de ajuda mútua, né? No momento em que a gente tem um espaço, em que a nossa dor é validada, que a gente está conversando ali com pessoas que estão passando pelo mesmo processo que a gente, dá uma sensação de pertencimento. Poxa, eu estou aqui num lugar que ninguém está me julgando, todo mundo está passando pelo mesmo problema que eu estou passando, sabe? Exatamente o que eu estou sentindo. Não exatamente, mas tem uma ideia muito próxima do que eu estou sentindo. Então, eu sinto que aqui eu posso chorar, eu posso rir, eu posso pensar em construir outras situações, né? E talvez isso seja o possível para esse momento, para tentar vencer um pouco essa sensação de que realmente a dor vai ser infinita, né? Mas realmente é muito difícil. Quando a gente tem uma patologia desse luto, e aí a gente já está entrando em outro contexto. Eu estou dizendo aqui o seguinte: eu não estou querendo dizer que todo enlutado ou sobrevivente ao suicídio ele precisa de terapia, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, psicoterápico, por conta do luto. Quando a gente fala do trabalho aos enlutados, a gente está falando sobretudo de acolhimento. Esse acolhimento é fundamental em todos os casos, né? Porque significa esse espaço de escuta para que essa dor possa ser trabalhada de algum modo. Só que tem alguns casos em que esse luto passa de um estágio de tristeza por conta desse objeto de amor perdido e entra num outro nível, que a gente poderia colocar em quadros mais dramáticos, melancólicos. É quando o ser começa a se sentir a pessoa mais amaldiçoada do mundo, se autodesconsiderar, a ponto de sentir uma angústia tão desproporcional que pode inclusive culminar em tentativa de suicídio. Esse é o ponto de atenção nos enlutados, né? Porque quando o sujeito tenta se matar, a gente já falou isso várias vezes, o objetivo não é, em verdade, aniquilar a sua existência, mas neutralizar essa insuportabilidade do sofrimento. E nos quadros melancólicos, há o desconhecimento. É como se eu estivesse imersa em tanto sofrimento que eu nem sei identificar para você aonde que está doendo. Freud dizia que o próprio eu se tornou pobre e vazio. Então, a gente observa em alguns quadros de luto patológico a própria pessoa se colocando como indigna, como ingrata, como incapaz, como moralmente desprezível, né? Como o fato dela ter ido, deveria ter ido no lugar do objeto de amor que se foi, aguardando uma espécie de punição. É como se houvesse uma espécie de satisfação nesse padecimento, como se o ser conservasse uma tendência de se afeiçoar de tal modo a esse estado patológico, mesmo doloroso, de modo a não conseguir enfrentar a questão de uma outra forma, né? Então, esse ponto é um ponto que merece mais a nossa atenção, porque é mais dramático. Nesse estado melancólico, o sujeito não consegue se desligar desse objeto perdido. Há uma identificação tão grande, né, que ele não pode deslocar para outras finalidades
e por isso continua sentindo de um modo tão intenso essa dor. Então isso é importante a gente falar porque o luto é uma reação natural à perda de uma pessoa próxima, como membro de família, como um amigo. As reações comuns do luto incluem choro, sentimentos de tristeza, culpa, saudade. A forma como as pessoas expressam essas reações podem mudar individualmente, independente do vínculo. As características de luto mais pronunciadas, mas não únicas, no luto por suicídio incluem o choque, a ansiedade, a raiva, a autopunição, o sentimento de rejeição. O luto por suicídio geralmente inclui mais perguntas relacionadas à especulação dos motivos ou causas do suicídio, seu significado, que a gente falou logo no início, né? Eu poderia ter evitado. Eu sei o que ele sentia, sei do que ele precisava, mas eu não dei, né? Que podem entrar nessas especulações como se eu quisesse voltar o tempo, né? Voltar o tempo e fazer algo ou deixar de fazer algo que eu acho que foi importante para esse momento. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Comumente, os enlutados por suicídio referem que recebem menos apoio social, por incrível que possa parecer. Essa diminuição do apoio pessoal pode ser por conta das características da pessoa enlutada ou por conta de fatores no ambiente social. Às vezes as pessoas têm medo, porque não sabem direito o que dizer, não sabem direito como ajudar. Não é raro, por isso, que os enlutados por suicídio tenham uma retração social, não busquem contato social, por estarem ocupadas por esse estado de luto e ocupadas também por necessidades de ordem mais prática, né? Ou sem energia para se envolver em outras atividades. Ao mesmo tempo, o ambiente em derredor do enlutado por suicídio muitas vezes não sabe direito como se aproximar da pessoa enlutada, por se sentir relutante, pode se sentir relutante em se aproximar da família enlutada por suicídio, por não saber direito como ajudar. Aqui, logo no início, a gente falou um pouco sobre aquilo que a gente deve evitar fazer, né? Como todo e qualquer estado de profundo sofrimento, evitar se fixar nos momentos mais dramáticos, adentrar nessas questões mais profundas, reduzir a vida da pessoa ao seu momento final e buscar, junto com quem ficou, formas de continuar prosseguindo, não obstante esse sofrimento, e dar abertura para que essa pessoa fale sobre essa questão difícil, dolorosa, mas importante de ser dialogado. Giane coloca uma mensagem, um comentário. Gostaria de partilhar um grupo de apoio de uma amiga que perdeu o pai quando ela tinha 8 anos. Tem vários profissionais engajados, o MAS, Movimento Anti-Suicídio. Muito interessante, Giane, está divulgado. Interessante a gente conhecer, né, para saber. Essas iniciativas, elas são muito importantes. Então, esse menor apoio social que muitas vezes os enlutados recebem acaba sendo uma via de mão dupla. Por um lado, a pessoa em luto não tem energia suficiente para buscar o apoio social, e por outro lado, as pessoas no ambiente social também podem estar relutantes em se aproximar, né? Esse luto por suicídio é um fator de risco para desfechos adversos no luto e para o comportamento suicida. A gente já colocou aqui como um dos principais fatores de risco, né, para a tentativa de suicídio. E agora a gente vai falar um pouco sobre quando esse luto acaba ficando, né, acaba gerando ou atingindo um nível patológico. Há inclusive uma definição, né, da própria psiquiatria em relação ao transtorno do luto prolongado, que coincide ou compreende as reações de luto mal adaptativas por indivíduos que passam por uma perda muito séria de um ente querido, nesse luto complicado e prolongado. Para que a gente possa avaliar esses critérios e observar se alguém perto de nós passa por uma situação parecida, né? O nosso objetivo aqui não é, como a gente sempre fala, fechar diagnósticos, delinear diagnósticos, nem sair aqui armado para identificar, você tem isso, você tem aquilo, mas colocar como pontos de atenção e de observação para buscar ajuda.
Em lutos por mais de 6 meses a um ano, que a gente observe algumas características como uma resposta de luto persistente e abrangente, caracterizada de dar continuidade aos anseios daquele que partiu, uma preocupação persistente com o falecido, acompanhada de uma intensa dor emocional. A gente não está falando aqui de sentimentos de tristeza, pesar, lamento, é, sentimentos assim depressivos, né? Sentimentos de culpa. A gente está falando de uma espécie de ideia obsessiva de viver em função daquele que partiu. Olá, Nelly, seja bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada, viu? Realmente esse tema é bem importante sobre a pós-menção. Então, essa preocupação persistente e obsessiva é um ponto de atenção, né? É lógico que disso vai refletir também um prejuízo significativo na área pessoal do sujeito, na área familiar, na área social, laborativa, laboral, educacional e outras áreas importantes do funcionamento. Então, dentro desse transtorno do luto patológico, a gente também pode pensar sobre uma espécie de ruptura de identidade, um sentimento que, junto com a pessoa que morreu, uma parte de mim também morreu, né? Um sentimento de descrença em relação à morte. A gente sabe que a negação é um dos mecanismos de defesa mais utilizados, né, e mais frequentes na nossa vida. Mas o que a gente está falando é do enlutado não se dar conta ou não acreditar, viver como se a pessoa não tivesse falecido, né? Então, isso também é algo que já puxa para esse luto patológico, né? Jane pergunta sobre um livro ou capítulo sobre o tema. Olha, Jane, tem muita literatura boa, eu sou suspeita para falar. Eu gosto muito dos livros de André Trigueiro, que ele escreve sobre prevenção ao suicídio, Wellington Balbo. Eu escrevi também no meu livro Sofrimento e Esperança um capítulo sobre prevenção ao suicídio, mas eu recomendaria a você a observar as leituras recomendadas pela ABEPS, a Associação Brasileira de Prevenção ao Suicídio. Acho que você vai encontrar boas literaturas. Agamenon, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Então, essa situação, né, essa vivência com os enlutados por suicídio, não significa dizer que o nosso esforço deve ser de evitar reiteradamente a lembrança da pessoa que morreu. Porque todos nós passamos por uma dor emocional intensa. Mas se nós observarmos uma grave dificuldade de reintegração nas atividades da própria vida desse sujeito após a morte do seu afeto querido, é necessário intervir, né? Tem casos de um grande entorpecimento emocional, uma fixação na ideia de que o sentido da sua vida não existe, um sentimento de solidão intensa, não obstante toda a ajuda recebida. Então aí é necessário a gente tomar alguma atitude, porque esse sofrimento já é clinicamente um indicativo de prejuízo no funcionamento social, subjetivo, ocupacional e pode afetar outras áreas da vida. E esse enlutado pode estar em risco. Essa reação do luto, ela, como a gente já falou, é muito particular e sempre vai ser de grande sofrimento, né? Mas a gente também precisa se resguardar para que essa experiência não provoque outras repercussões mais dolorosas, né? É interessante a gente também dizer que normalmente os enlutados por suicídio são mais relutantes em buscar auxílio em algumas situações mais refratárias. E esse também é um ponto de atenção. A gente falou na nossa primeira live sobre a refratariedade do comportamento suicida, o quanto que isso é perigoso, porque naquele momento o ser se torna mais impermeável aos aconselhamentos, aos fatos, né, da gente pensar sobre a prevenção ao suicídio,
Então, é sempre importante a gente se colocar aberto a auxiliar aquele que está numa situação difícil, mas deixar também esse caminho para que ele possa buscar ajuda. Tem alguns estudos que apontam possíveis efeitos positivos após o enfrentamento desse luto. E é isso que eu acho interessante também da gente dar ênfase aqui. Foram observados diversos casos de pessoas que, após enfrentar esse luto por suicídio, ressignificaram, como a gente diz, a sua vida, passando a ter um crescimento pessoal após esse trauma. É como se esse trauma tivesse mudado a vida delas de um modo completamente contundente, né? Que os especialistas chamam de crescimento pós-traumático, que se configura numa mudança psicológica positiva, numa transformação do ser, resultante de um processo de construção de significado que ocorreu justamente na sequência dessa luta contra um evento altamente desafiador, estressante e traumático, como a perda de alguém pelo suicídio. Consegue entender o que eu estou dizendo? Esse evento profundo, doloroso, não é que a pessoa tenha ficado feliz com a morte do ente amado, mas esse trauma tenha servido como ponto de partida para uma mudança de comportamento, para uma mudança de transformação subjetiva que a fez encontrar o significado para viver. Qual foi o significado encontrado? Continuar vivendo para poder realizar os sonhos daquele que partiu e não pôde ainda em vida, para render homenagens para essa pessoa que se foi, para concretizar experiências que não foi podido, né, dar tempo enquanto a pessoa ainda estava vivendo. E esse crescimento pessoal, ele acaba, como é que eu poderia dizer, impactando as pessoas ao redor, né? É lógico que nem sempre a situação ocorre desse modo. Há também resultados psicológicos aversivos, como, por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático, que também pode ocorrer, né? E esse conceito sobre essa ressignificação depois da morte de um ente querido foi estudado inicialmente no contexto de pós-guerra. Alguns militares veteranos foi trabalhado com eles esse conceito porque passam, né, por situações efetivamente muito pungentes em termos de sofrimento psíquico. Pense de uma pessoa ser morta ao seu lado, né, de testemunhar aquelas cenas graves e impactantes e pensar em continuar a seguir, não obstante esse sofrimento, é muito desafiador. E mais recentemente, esses resultados têm sido extensíveis, né, justamente a essa situação dos enlutados pelo suicídio, né? Então, esses sobreviventes das perdas do suicídio, em geral, relatam um crescimento em 3 domínios: no relacionamento com os outros, na mudança espiritual, por assim dizer, da visão de vida, né? E a valorização da própria existência. Jane fala que muitas pessoas revertem essa perda numa ajuda para outras pessoas, como um alerta. Exatamente, Jane. A participação em novas organizações formadas, engajadas, que possam reunir corações aflitos também como a própria pessoa, né? Para que juntos, unidos ali pela dor, possam ressignificar pelo amor a outrem, para evitar novos suicídios, né? Exatamente. Então, esse impacto, essa dor impactante, ela também pode ser responsável para essa mudança de comportamento perante a vida. Por isso, falar, expressar pensamentos, sentimentos pessoais são características essenciais para esse trabalho de luto e absolutamente necessários para que se possa enfrentar essa nova situação, né? É importante compartilhar as informações e vivências com outras pessoas, até para que a gente quebre esse isolamento e estigma social e neutralize parte desse sofrimento. O apoio social e a autorrevelação, a confissão, né, do que passou, compartilhar sua experiência,
são fatores cruciais para esse crescimento pós-traumático em enlutados por suicídio. Dentro de uma perspectiva clínica, aumentar o envolvimento do indivíduo na interação interpessoal pode ser um alvo terapêutico importante, porque pode aumentar a perspectiva do crescimento pessoal e pós-traumático e diminuir o sofrimento psíquico, o estigma, a solidão. E esse crescimento pessoal pós-traumático em enlutados por suicídio pode ser associado com outros mecanismos de enfrentamento, apoio social e construção de significados, né? Mas dentro desse contexto de pós-venção, o fato é que ainda há muito trabalho a ser feito em relação a como amenizar essa culpabilização nos pais enlutados, principalmente, a necessidade de desenvolver formas de auto-perdão em pessoas enlutadas por suicídio, como trabalhar com o luto por suicídio em adultos mais velhos, né, ao verem os mais novos cometendo esse ato, como trabalhar com comportamento suicida em pessoas enlutadas por suicídio, como trabalhar as adicções específicas desenvolvidas a partir dessa morte súbita ou desses atos e como enfrentar o impacto dessa morte por suicídio, sobretudo nos profissionais, né? Então é um fenômeno complexo que exige de, sem dúvida, ações, intervenções e propostas que vão se aprofundando. O suicídio afeta de um modo irremediável e imensurável um sem número de enlutados. O diagnóstico deve levar sempre em consideração os aspectos da cultura individual e do ambiente. Por diagnóstico, entenda essa verificação com respeito à vulnerabilidade ou gravidade do enlutado em particular. E a pós-venção nos ambientes por onde o suicida transitou também é importante. Se a gente fala, por exemplo, de jovens ou crianças, né, na escola, algumas pessoas perguntam, né, como é que a gente pode trabalhar a pós-venção nos ambientes, no ambiente profissional, na escola, na família. A primeira coisa a fazer não é necessariamente trabalhar, por exemplo, numa escola diretamente com os alunos, mas primeiro com a equipe, que vai ser multiplicadora dessa escuta acolhedora, que vai precisar saber como lidar com o dia a dia, né, desse luto que vai sendo enfrentado. Porque os profissionais, por exemplo, pense nos professores e nos outros profissionais, né, da escola, estiveram em contato com esse adolescente, com essa criança, e eles também estarão enlutados. E eles precisarão estar respaldados para uma identificação na rotina escolar. Ver os alunos que precisam de maior atenção, oferecer um atendimento adequado. Depois de trabalhar com esses profissionais, então partir para ações diretas com alunos. Trabalhar na sala de aula, principalmente na sala de aula daquele aluno, ouvir dos próprios alunos, como é sentir a ausência e ver esse enfrentamento. Mas entender que não é apenas a escola afetada, mas também a comunidade externa. E assim como ocorre na escola, também ocorre na unidade de saúde e no trabalho. Quantas pessoas que têm colegas de trabalho que se suicidam? E é um assunto silenciado, que quase ninguém comenta, é preciso falar sobre isso, né? Porque aquelas pessoas que conviveram aquele tempo com aquele ser também estão enlutadas, né? Lembremos dos círculos concêntricos que a gente falou. Elas viviam, conviviam com aquela pessoa, não de uma forma íntima, mas passavam, sei lá, pelo menos 8 horas por dia, todos os dias com aquela pessoa. Então há uma relação. A gente não sabe o nível de intimidade. Então, de repente, tendo essa morte, né, grave e trágica, é necessário dar algum amparo, né? Assim também na área de outras profissões, né? A gente também precisa dar esse amparo. E se a gente pudesse dizer, né, será que existiria uma abordagem mais adequada em pós-venção? Seria muito leviano da nossa parte apontar uma escola psicológica ou a própria psicanálise como melhor técnica de pós-venção aos enlutados ao suicídio. Cada um se identificará com uma modalidade específica. Nem sempre será um psicólogo, um psicanalista, um profissional das áreas psi a ter uma intervenção mais adequada,
mas às vezes um assistente social, um pedagogo, um padre, um pastor. Lembre que nas nossas lives anteriores a gente falou muito sobre a transferência, essa confiança que se estabelece, que não necessariamente se estabelece com o profissional psi, né? Mas com aquele que oferece uma escuta acolhedora, capaz de transmitir essa força e coragem nesse momento tão difícil. Tão importante mesmo é conhecer o luto por suicídio e pensar em qual forma de escuta é mais adequada, né? Jane fala sobre falar de suicídio, saúde mental e assuntos relacionados. Infelizmente ainda há resistência e estigma. É verdade, Jane. Hoje em dia a gente já consegue trabalhar um pouco sobre essa preparação, digamos assim, né? Do que não deve ser dito, de como deve ser abordado. Então, por parte daqueles que querem ajudar, se sentem um pouco mais confortáveis em fazer. Mas eu penso particularmente, eu não sei se você concorda comigo, que a grande resistência também está de silenciar esse tema, porque é uma coisa na qual a gente não quer pensar, a gente não quer que ocorra, né? E é difícil escutar esse relato, né? É pesado, o tema é pesado. E nem sempre a gente vai ter condições também de ouvir. A gente falou um pouco sobre isso na nossa primeira live. A gente precisa estar bem equacionado com as nossas questões para poder dar amparo a um momento tão grave como esse, né? E nem sempre a gente vai estar pronto, porque ao ouvir um relato de um sobrevivente ao suicídio, isso pode ressoar em coisas do nosso mundo íntimo que a gente ocultou ou que não está ainda resolvido, né? E isso, de certo modo, pode alterar até a nossa escuta, né? E a forma como a gente poderia ajudar. Para finalizar, gente, já caminhando para o final, eu gostaria aqui de falar um pouco sobre essa tristeza dos sobreviventes enlutados, né? A gente sabe que perder um filho, um parente próximo que se suicidou, é uma experiência similar à morte ainda em vida. A família sobrevivente fica dizimada, desestruturada, desequilibrada após esse forte abalo psíquico. Muitas vezes se sente perdida, culpada e busca razões para poder seguir, não obstante a dor pungente. E a gente falou sobre essa dificuldade, né, de ter esse espaço também acolhedor. Ouvir o depoimento desses sobreviventes também é muito comovedor. Boa parte deles, como a gente até viu aqui na live, se unem em associações, em grupos de ajuda mútua, o que não substitui a terapêutica médica, psicológica, psiquiátrica, mas se soma a essa grande rede de apoio, como desenvolvimento também de uma religiosidade, de terapias integrativas como yoga, tai chi, reiki. Se Freud me visse falando isso, ele ia puxar meu pé. Mas é importante a gente falar também desses assuntos, né? Eu não estou querendo colocar uma como mais importante do que a outra, mas meu compromisso é de tentar colocar aqui caminhos e propostas, recursos, para que a gente possa acessar de modo que a gente possa continuar vivendo. Jane fala que procura sempre falar sobre saúde mental dentro da formação enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatra. Que bacana, Jane. É importante ir quebrando esses muros de linguagem, né? Para que a gente possa tirar essas pessoas do isolamento, romper essa ideia de que não pode falar, né? De que não tem condição de ser amparado, de ser escutado. Então, quando a gente fala de todas essas abordagens, do espaço acolhedor à escuta, de terapias integrativas, de ferramentas psicológicas, a função dessas práticas não é outra senão utilizar os recursos internos do sujeito para que ele possa se fortalecer a enfrentar os seus desafios, para que ele possa sublimar, ressignificar, ajudando outras pessoas com comportamento suicida, como se fosse o seu próprio afeto, né? Com respeito a todas as convicções dos outros, mas com foco nessa saúde mental, de proporcionar bem-estar e uma melhor qualidade de vida, não obstante todo o sofrimento. Essas iniciativas visam reforçar naquele que sofre
a oportunidade de buscar novas razões para continuar seguindo, através desse grande poder terapêutico que há em falar e ser ouvido, sem culpabilização familiar, unindo reciprocamente as forças para continuar vivendo e acolhendo com todo amor e respeito, né? Jane fala sobre as crianças que tentam suicídio, é verdade, Jane, a gente abordou isso na nossa live 2 sobre redes sociais e suicidalidade. A gente também gravou um vídeo no quadro Como Lidar, que é um quadro que sai todo domingo nas nossas redes sociais, sobre suicidalidade infantil. É importante mesmo a gente perceber isso, né? E perceber esses sinais, por mais que seja repugnante da gente pensar. Então, esse envolvimento e compreensão com quem passou ou passa pelo problema do luto por suicídio pode nos dar acesso a uma rara empatia e abrir a perspectiva do trabalho em busca desse propósito para continuar vivendo, né? Então, meus amigos, historicamente, essa vinculação desses vários recursos tem tido bons frutos. A vida, ela passa a fazer sentido, pode funcionar como um trabalho complementar ao tratamento psicológico e psiquiátrico, a ajuda, né, a não julgar os profissionais, principalmente aqueles que tentaram ajudar o suicida, né, mas que às vezes não conseguiram evitar esse mal maior, né, transmitindo sempre confiança e acolhimento e funcionando como um elo importante entre todos aqueles que sobreviveram, para que a gente possa falar mais sobre esse fato e enfrentar esses desafios de saúde mental com coragem e perseverança, porque vale a pena viver. E para concluir, já agradecendo a todos que participaram conosco, agradecendo a esse período, né, que a gente passou, esse percurso que a gente fez. Giliardi, eu que agradeço, viu, pela sua presença, por estar conosco e a todos que estão aqui. Eu gostaria de finalizar, gente, dizendo o seguinte: talvez uma das melhores estratégias de pós-venção, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, seja o pensamento de que aquele que deixou a vida continua de certo modo vivo nas nossas lembranças, nas experiências que tivemos. A sua vida não se resume ao momento final. Ele pôde construir, mesmo que tenha deixado a vida em tenra idade, uma biografia única. E essa biografia precisa ser enaltecida e homenageada. E a melhor forma, talvez, da gente conseguir lidar com esse sofrimento pungente, minorá-lo, amenizá-lo, seja homenagear outras pessoas, né, ter experiências com outras pessoas, homenageando esse nosso afeto querido. Continuar vivendo por amor a Ele. Continuar seguindo, não obstante o nosso sofrimento, porque Ele também merece a nossa felicidade. Merece que a gente esteja bem, merece que a gente continue seguindo, né? Não pensar de aniquilar a própria existência para se aproximar mais cedo do nosso afeto que partiu. Vamos continuar na vida, porque há muita vida a viver. Então, gratidão a todos. Deixa eu ler os comentários. Adolescente aos 30, muito obrigada por hoje, o assunto foi incrível, que Deus te abençoe sempre. Obrigada. Giane dizendo que foi a primeira vez que assistiu. Obrigada, viu, Giane? Eu que te agradeço também pela presença. Luther King, gratidão. E a todos que